Mateus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu assisti apenas ao primeiro filme daquela franquia Premonição. Se eu não me engano, tem 5 ou 6 filmes essa franquia, mas eu assisti apenas ao primeiro filme. E para aqueles que ou nunca assistiram ou assistiram e se esqueceram, eu vou fazer uma breve síntese dessa franquia. Premonição gira em torno de um grupo de pessoas que, após uma premonição, escapam de uma tragédia fatal, como um acidente aéreo, por exemplo. E para corrigir o destino desses indivíduos que deveriam estar mortos, mas que estão vivos, a morte passa a persegui-los para matá-los. Perseguidos pela morte, os que sobreviveram à tragédia tentam decifrar e quebrar o padrão com o que a morte planeja eliminá-los. No universo de premonição, o destino final de cada pessoa, a morte de cada pessoa, está pré-determinado. Mas não está pré-determinado a forma como aquela pessoa vai morrer, o meio pelo qual aquela pessoa vai morrer e nem a circunstância da morte dela. Só está determinado que a pessoa vai morrer. Aquela pessoa tem que morrer no dia de hoje. Mas não está determinado o meio da morte, o meio pelo qual ela vai morrer, e nem a circunstância. Se o indivíduo conseguir escapar do acidente aéreo, a morte tentará matá-lo de outra forma. E se ele conseguir escapar de novo, a morte vai tentar eliminá-lo uma terceira, quarta, quinta vez, até ser bem sucedida. Então, de novo, no universo de premonição, não está predestinado como uma pessoa morrerá. O único fato predestinado é a morte da pessoa. Mas não o modo como ela vai morrer, não a circunstância em que essa morte vai acontecer. E é precisamente assim que muitos cristãos entendem a doutrina da eleição. Considerando corretamente que Deus elegeu aqueles que serão salvos, assume-se erradamente que a salvação dos eleitos ocorrerá fatalmente. Não, se Deus escolheu aqueles que vão ser salvos, eles vão ser salvos. Não importa a circunstância, não importa o meio de salvação, eles serão salvos fatalmente, não importando nem os meios, nem as circunstâncias. Esse entendimento errôneo da doutrina da eleição, por vezes se traduz numa objeção a ela. Essa objeção afirma que, sendo verdade que Deus elegeu aqueles que serão salvos, o mandamento que ordena a pregação do evangelho é tornado inútil e inválido. Se é verdade que Deus elegeu aqueles que vão ser salvos, para que pregar o evangelho? Aqueles que vão ser salvos serão salvos, porque Deus os elegeu. Então a objeção é a seguinte: olha, a eleição, a doutrina da eleição não pode ser verdadeira, porque se ela for verdadeira, não faz sentido o mandamento de pregar o evangelho. Porque aqueles que serão salvos, eles serão salvos de qualquer maneira.
Segundo essa objeção, o mandamento que ordena a pregação no evangelho se tornaria inútil e inválido, exatamente porque esses cristãos interpretam a palavra de Deus erradamente. Eles interpretam a palavra de Deus como se nós vivêssemos num universo de premonição. Eles entendem que, assim como em premonição apenas a morte está predestinada, mas não o meio pelo qual a morte vai acontecer e nem a circunstância em que ela se dará, assim também com respeito aos seus eleitos, Deus predestinou apenas a sua salvação, mas não os meios pelos quais os seus escolhidos serão salvos e nem as circunstâncias em que a salvação vai se concretizar nas suas vidas. Por isso eles afirmam um mandamento que ordena pregar o evangelho é tornado inválido, é tornado inútil. Porque se Deus elegeu, eles vão ser salvos de qualquer maneira. De alguma maneira, eles vão ser salvos. Então não faz sentido pregar o evangelho. Não faz sentido ir por todo mundo e pregar a toda criatura, porque Deus já escolheu aqueles que serão salvos. E se Deus já escolheu aqueles que eles serão salvos fatalmente. Outra objeção ilegítima e inválida à doutrina da eleição é que tal doutrina transforma Deus num déspota arbitrário, que força a salvação àqueles que não desejam ser salvos, não quer ser salva, mas Deus força essa pessoa a ser salva. Deus salva essa pessoa à força, e aqueles que querem ser salvos, Deus impede. Ao longo dessa mensagem, nós vamos demonstrar a ilegitimidade e invalidade dessas duas objeções, porque é falso que qualquer pessoa, no seu estado de escravidão ao pecado, chegue a almejar a salvação conquistada por Jesus. É falso que existe alguém que almeja ser salvo por Jesus. No seu estado de escravidão ao pecado, ninguém almeja ser salvo por Jesus. Logo, não existe essa imagem da pessoa, eu quero ser salvo, Deus. E Deus responde, sinto muito, eu não te elegi. Não existe isso, porque não existe ninguém almejando ser salvo. Além disso, o universo criado por Deus e no qual nós vivemos é diferente do universo fictício de premonição. Enquanto no universo fantasioso de premonição apenas o fim está determinado, a morte, mas não os meios nem as circunstâncias que conduzem ao fim projetado, no universo criado por Deus, no universo no qual nós vivemos, Deus predeterminou tanto o fim quanto os meios e as circunstâncias que conduzem ao fim por ele planejado. Dizendo de outra forma, o decreto de Deus pelo qual ele determinou a salvação de cada um dos seus eleitos é todo abrangente. Ele inclui, além do resultado final, que é a salvação de todos os eleitos, ele também inclui o meio pelo qual cada eleito será salvo e também a circunstância em que tal salvação vai ocorrer. Na mensagem passada, nós abordamos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus como deveres que Deus impõe a todas as pessoas, independentemente de terem sido elas eleitas ou não para a salvação. Deus impõe a todos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus, precisamente porque ao ressuscitar a Jesus entre os mortos, Deus o Pai o apontou como Senhor, Rei e Juiz sobre todos os povos e nações, entregando a ele a prerrogativa de julgar não apenas os vivos, mas também os mortos. E sendo que Jesus no último dia julgará a todos, tanto os vivos quanto os mortos, segue-se que todos, em todo lugar, são ordenados a se arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus. Por isso chegamos à conclusão que, tendo em vista que Deus, ao ressuscitar a Jesus, apontou
Jesus como Rei, Senhor e Juiz de todos os povos e nações, é teu dever ordenar que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus, porque Jesus os julgará, quer eles estejam vivos, quer eles estejam mortos. E nós, inclusive, afirmamos que, diferente do que aquilo que acontece aqui neste mundo, é impossível fugir do juiz, né? Aquela pessoa que comete um crime, normalmente é um assassinato, né? A pessoa cometeu um assassinato, então ela se mata. Por que ela se mata? Ela se mata porque ela quer fugir do juiz. Ela não quer que o juiz a condene pelo assassinato. Então ela se mata, ela foge do juiz e ela consegue fugir do juiz, porque nenhum juiz humano, nenhum juiz meramente humano, tem jurisdição sobre os mortos. Os juízes meramente humanos têm jurisdição apenas sobre os vivos. Mas Jesus tem jurisdição não apenas sobre os vivos, mas também sobre os mortos. Então não há como escapar do juízo de Jesus. Nessa mensagem, nós vamos tratar do arrependimento de pecados e da fé em Jesus como dons que Jesus concede aos que foram eleitos por Deus o Pai. E nós demonstraremos exatamente a partir de Mateus 11, versículos 25 até o 30, que é precisamente através da pregação do Evangelho, como um mandamento a ser obedecido, que Jesus concede aos escolhidos de Deus tanto o arrependimento quanto a fé. E é por essa razão que, ao pregar o Evangelho como mandamento a ser obedecido e não como convite passível de rejeição, você deve ordenar que os impenitentes e os incrédulos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, porque será através dessa pregação imperativa inerente ao Evangelho que Jesus concederá conhecimento salvífico aos que Deus elegeu dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Mateus 11, 25 a 30, pode ser dividido em dois blocos. O primeiro bloco, dos versículos 25 até o 27, e o segundo, dos versículos 28 até o 30. Entre os versos 25 e 27, nós observaremos que é apenas aos eleitos que Jesus concede arrependimento e fé através do conhecimento salvífico contido no Evangelho. Já entre os versos 28 e 30, nós observaremos que é a todos que Jesus ordena o arrependimento e a fé através da pregação imperativa inerente ao Evangelho. E é isso que nos leva a concluir que é através dessa pregação imperativa inerente ao Evangelho que Jesus concede aos eleitos de Deus o conhecimento salvífico contido no Evangelho. Então nós vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo versículo 25. No versículo 25 nós lemos que naquele tempo respondendo Jesus, ou conforme traduz a Nova Almeida atualizada, por aquele tempo Jesus exclamou. Que tempo é este? Qual é a ocasião na qual Jesus proclamou as palavras que se encontram entre os versos 25 e 30. A ocasião em que ele pronunciou essas palavras é a mesma ocasião na qual ele pronunciou juízo e maldição sobre as cidades que não se arrependeram dos seus pecados. É a mesma ocasião que Jesus pronunciou juízo e maldição sobre aquelas cidades que presenciaram a maioria dos seus prodígios, a maioria dos seus milagres, mas que ainda assim não se arrependeram dos seus pecados. Isso nós encontramos a partir do versículo 20. Então nós vamos ler aqui Mateus 11, a partir do versículo 20. Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós.
E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Essa interjeição aqui, ai, que nós encontramos em ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, é uma proclamação de juízo e maldição. É uma proclamação de juízo e maldição, porque ela é oposta à proclamação de bem-aventurança. Ou se está sob a bem-aventurança de Jesus, ou se está sob o ai de Jesus. Ou Jesus diz para alguém, bem-aventurado, ou Jesus diz para essa pessoa, ai de ti. Então, esse ai aqui é uma proclamação de juízo e maldição, completamente oposta à proclamação de bem-aventurança. Ou se está sob a bem-aventurança, ou se está debaixo do ai. Ou se está sob a bênção conquistada e mediada por Jesus, ou se está sob o juízo e maldição de Deus que Jesus, como juiz dos vivos e dos mortos, derramará sobre os impenitentes. Os impenitentes são aqueles que permanecem apegados aos seus pecados, são aqueles que se recusam a se arrepender. Esses são os impenitentes, né? Então, ou se está sob a bênção que Jesus conquistou, ou se está sob o juízo e maldição de Deus, que Jesus, como juiz dos vivos e dos mortos, derramará sobre os impenitentes e incrédulos. Para ser bem-aventurado, para se estar debaixo da bênção conquistada e mediada por Jesus, é necessário arrependimento de pecados e fé. Mas aqueles que se recusam a se arrepender dos seus pecados e, por implicação, se recusam a crer em Jesus, esses estão debaixo do juízo, debaixo da maldição de Deus. A esses, Jesus diz, ai de vocês. É por isso que Jesus pronuncia o seu ai de juízo e maldição contra as cidades que, mesmo tendo presenciado a maioria dos seus milagres, permaneceram impenitentes, não se arrependeram, permaneceram incrédulos, não creram nele. E Jesus compara e contrasta essas cidades israelitas, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, às cidades pagãs, idólatras e rebeldes de Tiro, Sidom e Sodoma. Jesus afirma categoricamente que se tivessem presenciado os milagres realizados por ele, Tiro, Sidom e Sodoma teriam prontamente se arrependido dos seus pecados e não teriam sido destruídas pelo juízo e maldição que Deus derramou sobre elas no período do Antigo Testamento. Tiro, Sidom e Sodoma teriam prontamente se arrependido dos seus pecados caso essas cidades tivessem presenciado os milagres que Jesus realizou em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum. A implicação desse contraste e comparação contém repercussões tanto temporais quanto eternas. A repercussão temporal é que, assim como as cidades de Tiro, Sidom e Sodoma foram destruídas pela maldição que Deus derramou sobre elas, assim também as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum serão destruídas pelo juízo que Jesus derramará sobre elas. E Jesus já derramou esse juízo sobre elas no ano 67 da nossa era, quando os romanos destruíram as cidades da Galileia. No ano 70, os romanos destruíram Jerusalém. Mas antes do ano 70, os romanos destruíram, no final da década de 60, no ano 67, os romanos destruíram as cidades na Galileia. Já a repercussão eterna é que no dia do juízo final, Jesus terá um rigor maior ao julgar e condenar as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Em termos práticos, isso quer dizer o seguinte:
Existem gradações de condenação no inferno. Jesus está afirmando que os habitantes de Corazim, Betsaida e Cafarnaum estarão no lugar, no inferno, em que o sofrimento será maior do que aquele sofrido pelos habitantes de Tiro, Sidom e Sodoma. Os habitantes de Tiro, Sidom e Sodoma, que foram julgados por Deus no Antigo Testamento, eles sofrerão menos no inferno do que os moradores de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Isso é incrível pensar, especialmente por causa de Sodoma, né? Entre Tiro, Sidom e Sodoma, Sodoma é que nos chama mais atenção. Porque Sodoma foi destruída de uma forma incrível lá em Gênesis. E eles foram destruídos, uma das razões, por causa do pecado de homossexualismo. Não apenas esse pecado, mas especialmente esse pecado. Isso quer dizer que Jesus está dizendo que aqueles habitantes aqui de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, todos heterossexuais, nenhum gay entre os judeus, sofrerão castigo maior do que os habitantes de Sodoma que foram destruídos, que foram mortos por Deus lá em Gênesis. Foi após ter pronunciado juízo e maldição sobre as cidades que não se arrependeram, mesmo após terem presenciado os seus muitos prodígios, que Jesus proclamou o que nós lemos no versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus, no versículo 25, rende graças a Deus o Pai, a quem ele denomina Senhor do céu e da terra. Isso vai ser importante daqui a pouco. E a razão para a ação de graças rendida por Jesus é inesperada. E para muitos é escandalosa. Jesus rende graças a Deus o Pai por ter Deus o Pai ocultado essas coisas dos sábios e entendidos, ao mesmo tempo em que as revelou aos pequeninos. Quem são os sábios e entendidos? Os sábios e entendidos aqui é uma referência à liderança religiosa de Israel. É uma referência aos fariseus, aos saduceus. A gente poderia pensar também nos escribas e nos principais dos sacerdotes. Os escribas, na sua maioria, eram fariseus. E os sacerdotes, na sua maioria, eram saduceus. Tá? Então, os fariseus e saduceus, eles eram a liderança religiosa de Israel. Eles são sábios e entendidos. Já os pequeninos são aqueles que os fariseus e saduceus desprezavam por considerá-los ignorantes da lei e da religião de Israel. Por exemplo, tem uma passagem lá em João, se eu não me engano, no Evangelho de João, que os fariseus, não me lembro agora se são os fariseus ou os saduceus, mas um desses dois grupos, ou talvez os dois grupos juntos, eles afirmam quanto este povo que não sabe nada da lei é maldito. Quer dizer, eles desprezavam o povo comum. Eles só tinham em alta conta as pessoas que se dedicavam a estudar e ler a Bíblia. E a ensinar a Bíblia. Ensinar a palavra de Deus. Pessoas como José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, que era um carpinteiro, que ele conhecia, José conhecia a lei de Deus, José conhecia a escritura do Antigo Testamento, mas ele não se dedicava nem ao estudo e nem ao ensino. Ele era um carpinteiro. Os fariseus e saduceus desprezavam José por ser um carpinteiro. Também desprezavam Jesus por ser um carpinteiro, embora Jesus tenha se tornado um rabi, um mestre, alguém que ensinava a palavra de Deus, mas ainda assim eles desprezavam a origem de Jesus. Por quê? Porque Jesus não estudou em nenhuma das escolas dos fariseus,
Jesus não pertencia aos descendentes de Arão, Jesus não pertencia às famílias dos sacerdotes, então ele não fazia parte dos saduceus. Jesus era simplesmente um carpinteiro que um dia botou na cabeça que entendia da palavra de Deus e saiu pregando a palavra de Deus para o povo. Era assim que os fariseus e saduceus enxergavam Jesus, era assim que os fariseus e saduceus enxergavam todo o povo de Israel, que não se dedicava exclusivamente ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Então, os sábios entendidos são os fariseus e saduceus, os pequeninos são os humildes dentre Israel, aqueles a quem os fariseus e saduceus desprezavam por considerá-los ignorantes da lei e da religião de Israel. Jesus rende graças a Deus o Pai por ter ele ocultado estas coisas dos fariseus e saduceus, ao mesmo tempo que as revelou aos que eram desprezados pelos fariseus e saduceus. Mas o que são essas coisas que Deus o Pai ocultou dos fariseus e saduceus e revelou aos pequeninos, revelou aos desprezados pelos fariseus e saduceus? A expressão essas coisas se refere à identidade de Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, se refere ao reino de Deus que estava prestes a ser inaugurado e ao juízo que se seguiria à inauguração do reino de Deus. Essas coisas se referem a isso. A identidade de Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Se refere ao reino de Deus que estava próximo de ser inaugurado e ao juízo que se seguiria à inauguração do reino de Deus. E é para essas coisas que apontavam os milagres realizados por Jesus. Os milagres realizados por Jesus apontavam para essas coisas. Apontavam para a identidade de Jesus como Cristo, como Filho de Deus, apontavam para a proximidade da inauguração do reino de Deus e apontavam para o juízo que se seguiria à inauguração do reino de Deus. Os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus apontavam para isso. E é por essa razão que os evangelhos muitas vezes chamam os milagres de Jesus de sinais. O que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para além de si próprio, como uma placa de trânsito, por exemplo. Uma placa de trânsito não existe para apontar para si, né? Ela não está ali para as pessoas apreciarem ela, apreciarem a beleza dela, a beleza da forma dela, não. A placa de trânsito está ali, ela foi colocada naquele local para sinalizar como é que o trânsito está organizado naquele local. Então, de repente, eu estou dirigindo, eu estou procurando um lugar para estacionar e eu vejo uma placa que diz que é proibido o estacionamento. Aquela placa, ela não está ali para que eu fique admirando ela. Não, ela está ali para me informar o seguinte, olha, nesse local aqui, não dá para estacionar. Nós organizamos, o pessoal responsável por organizar o trânsito, eles determinaram que naquele local ali não dá para estacionar carro nenhum. Assim também os milagres realizados por Jesus, eles não eram um fim em si mesmos, eles não apontavam para si. Os milagres realizados por Jesus apontavam para aquele que os realizava. Apontavam, em primeiro lugar, para Jesus, em segundo lugar, para o reino de Deus que estava prestes a ser inaugurado e para o juízo que se seguiria à inauguração do reino. Ao observar os milagres realizados por Jesus, os sábios e entendidos, os fariseus e saduceus, eles deveriam ter identificado Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus. Afinal de contas, eles eram sábios e entendidos, né? Eles dedicaram a vida inteira a estudar e a ensinar a palavra de Deus. O mínimo que se espera deles é que, observando eles a Jesus realizando todos os sinais e maravilhas, eles tivessem identificado Jesus como o Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus.
E tendo identificado Jesus como Cristo, como Filho de Deus, eles deveriam saber que o reino de Deus estava prestes a ser inaugurado por Jesus. E sabendo que o reino de Deus seria inaugurado por Jesus, eles deveriam se preparar para o juízo que Jesus executaria por ocasião da inauguração do reino de Deus. Por exemplo, eu vou ler uma passagem aqui de Malaquias que fala exatamente isso. Vocês estão, Malaquias 2, 17 até o capítulo 3, versículo 5. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bom aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada. Ou ainda, onde está o Deus da justiça? Israel estava reclamando de Deus. Israel estava reclamando de Deus que Deus não fazia justiça, que Deus não julgava aqueles que desobedeciam à sua lei. A acusação de Israel contra Deus nos dias de Malaquias era: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Porque Deus se agrada exatamente daqueles que fazem o mal. Essa era a acusação de Israel nos dias de Malaquias. E eles terminavam dizendo: onde está o Deus da justiça? E então a resposta de Deus: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Eles estavam perguntando, né? Onde está o Deus da justiça? Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Durante seu ministério terreno, Jesus se apressou a testemunhar contra aqueles que, dentre o povo de Israel, dentre o povo da aliança, desobedeciam à lei de Deus. E é precisamente por isso que Jesus começou o seu ministério pregando o quê? Pregando arrependimento de pecados. Por quê? Porque Jesus estava se apressando a testemunhar contra aqueles que pecavam, contra aqueles que desobedeciam à lei de Deus. Mas os fariseus e saduceus, aqueles que tinham mais condições de compreender essas coisas, foram exatamente eles que não as compreenderam. Eles, que eram sábios e entendidos, eles que tinham mais chances de compreender tudo isso, eles não compreenderam. Não é que eles não tivessem um entendimento intelectual dessas coisas. Porque me parece que, eu só vou citar para vocês aqui a passagem, me parece que em Mateus 21, 33 a 45, Marcos 12, 1 a 12 e Lucas 20, 9 a 19, quando conta a parábola dos lavradores maus contra os fariseus e saduceus, contra os fariseus e principais sacerdotes, os principais sacerdotes eram os saduceus, me parece que Jesus estava indicando claramente que a liderança de Israel sabia que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Pelo menos essa é a minha interpretação dessa parábola. Então, eles tinham sim um entendimento intelectual dessas coisas. Mas existe uma diferença entre o mero conhecimento intelectual dessas coisas e a compreensão espiritual delas. Para ter uma compreensão espiritual dessas coisas, é necessário sim entendê-las intelectualmente. Mas o conhecimento intelectual, devido ao pecado,
não é suficiente para dar compreensão espiritual. Porque é exatamente a compreensão espiritual dessas coisas que leva o indivíduo a se conformar a elas, através do arrependimento de pecados e fé em Jesus. Porque se eu compreendo espiritualmente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ele está prestes a inaugurar o reino de Deus, e então executar esse juízo que se seguirá à inauguração do reino de Deus, eu vou me arrepender dos meus pecados e crer nele. Agora, se eu tenho apenas um entendimento intelectual dessas coisas, esse meu entendimento intelectual, que é necessário a compreensão espiritual, mas esse mero entendimento intelectual, ele não vai gerar em mim arrependimento de pecados e fé em Jesus. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava ouvindo um irmão nosso que é apologista, né? Ele faz debates. Ele debate, por exemplo, com ateus, por exemplo, né? E esse irmão nosso, ele diz o seguinte: olha, esses ateus contra quem eu e muitos outros cristãos debatem, eles conhecem a Bíblia, muitas vezes, melhor que os próprios cristãos. Se você perguntar para um desses ateus o que a Bíblia ensina, eles vão dizer, não, a Bíblia ensina que o homem é pecador, que está debaixo do juízo de Deus, e que a única esperança de salvação que ele tem é crer em Jesus. É se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. O ateu, ele tem esse entendimento intelectual. Mas esse entendimento intelectual não leva ele a se arrepender dos pecados. Por quê? Porque é necessário que esse entendimento intelectual evolua até uma compreensão espiritual. De modo que ele é transformado por essa compreensão espiritual e por isso mesmo, então, ele se arrepende dos pecados e crê em Jesus. Se além de entender intelectualmente essas coisas, os fariseus e saduceus tivessem compreendido elas espiritualmente, eles teriam se conformado a elas mediante o arrependimento de pecados e fé em Jesus. O que impediu os fariseus e saduceus de compreenderem espiritualmente essas coisas e se conformarem a elas mediante o arrependimento e fé? O que foi que impediu? Foi a sua escravidão ao pecado que os impediu de compreender espiritualmente essas coisas. Porque é a escravidão ao pecado que impede que aquele entendimento intelectual evolua para uma compreensão espiritual dessas coisas. Mas adivinha só, não são apenas os fariseus e saduceus que estavam escravizados ao pecado. Uma vez que todos, exceto Jesus, todos nascem escravizados ao pecado, inclusive os pequeninos. A diferença, então, entre os sábios e entendidos e aqueles que são pequeninos, a distinção entre os fariseus e saduceus e aqueles que eram desprezados pela liderança de Israel, a diferença entre eles não é a escravidão ao pecado, visto que todos, com a única exceção de Jesus, todos nascem neste mundo como pecadores e, portanto, escravizados ao pecado. A diferença entre os sábios e entendidos e os pequeninos é que Deus, o Pai, ocultou dos fariseus e saduceus a compreensão espiritual dessas coisas, revelando-as aos pequeninos, concedendo aos pequeninos compreensão espiritual acerca de quem é Jesus, do reino de Deus e do juízo que se seguiria à inauguração do reino. É por essa razão que Jesus rende graças a Deus o Pai. Por ter ele retido dos fariseus e saduceus a compreensão espiritual de quem é Jesus, o reino de Deus, e do juízo que se segue à inauguração do reino, concedendo essa compreensão espiritual precisamente àqueles que eram desprezados pelos fariseus e saduceus. Enquanto os fariseus e saduceus ficaram privados da salvação, Deus os privou de serem salvos, sendo objetos, então, do juízo e maldição de Deus, porque se você não está debaixo da bênção,
Você está debaixo da maldição. Se você não é bem-aventurado, se você não é daqueles para quem Jesus diz bem-aventurado, você é um daqueles para quem Jesus diz ai. Né? Então, enquanto os fariseus e saduceus ficaram privados da salvação, sendo objetos do juízo e maldição de Deus por violarem a aliança pela sua desobediência à lei, pelos seus pecados, os pequeninos, desprezados pelos fariseus e saduceus, receberam a salvação conquistada por Jesus, a qual os livra do juízo e maldição, que devido aos seus pecados deveria recair sobre eles. Mas por que Jesus ficou tão alegre com isso? Jesus não é aquele que quer a salvação de todos? Por que Jesus ficou alegre que Deus o Pai reteve de alguns a compreensão espiritual dessas coisas, revelando-as a outros, a ponto de render graças a Deus? Mas não foi apenas Jesus que ficou alegre. Jesus não está só nessa alegria aqui. No relato que Lucas faz deste episódio, nós observamos as três pessoas da Trindade unidas por essa alegria. A gente pode inclusive abrir. É Lucas 10. Lucas 10, versículos 21 e 22. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito. Aqui esse em espírito é pelo Espírito Santo, né? E disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós podemos voltar para Mateus 11. Mateus 11, a partir do versículo 25. A alegria e exultação que Jesus sentiu por ter Deus o Pai retido a salvação eterna de alguns e concedido a outros, foi gerada nele pelo Espírito Santo. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Enquanto em Mateus 11 nós encontramos apenas duas das três pessoas da Trindade, o Pai e o seu Filho Jesus, em Lucas 10 nós observamos as três pessoas da Trindade unidas pela alegria e exultação devidas ao fato de Deus o Pai reter a salvação de alguns e conceder a outros. O Espírito Santo gera essa alegria e exultação em Jesus. Jesus expressa essa alegria e exultação em forma de ação de graças. E Deus, o Pai, recebe do seu Filho essa alegre e exultante ação de graças. Mas por quê? De novo, porque as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidas pela alegria devido ao fato do Pai reter a salvação de alguns e concedê-la a outros? Eles estão unidos por essa alegria, porque participando da mesma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles também participam necessariamente do mesmo propósito. Sendo eles um único Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, participando eles da mesma divindade, da mesma natureza divina, eles participam necessariamente do mesmo propósito. Não existe dois ou três propósitos em Deus. Existe apenas um propósito. Existe apenas uma vontade em Deus.
E é do propósito do Deus triuno dar a conhecer a sua ira e justiça naqueles que não são salvos e a sua graça e misericórdia naqueles que são salvos, conforme Paulo argumenta em Romanos 9, versículo 19 até o 23. Mas você vai vir dizer, por que ainda Deus se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? E se você considera que Deus está sendo injusto ao agir dessa forma, considere de novo, pense novamente, porque Paulo afirma que Deus não é injusto ao ter misericórdia e compaixão de alguns, ao mesmo tempo em que endurece a outros. Que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Deus demonstra misericórdia e compaixão aos seus eleitos, concedendo-lhes a compreensão espiritual dessas coisas. Compreensão essa que gera neles o arrependimento de pecados e fé em Jesus. E Deus endurece aqueles que ele preteriu para a perdição, retendo deles essa compreensão espiritual, de modo que eles nem se arrependem e nem creem em Jesus. Ainda que Deus continue exigindo deles tanto o arrependimento quanto a fé. Perceba, Deus não concede a eles o arrependimento e fé, mas Deus continua exigindo arrependimento e fé. Por quê? Porque o dever de todos, o dever que todos têm é exatamente esse: se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, independentemente de terem sido eleitos ou não para a salvação. Uma coisa é o arrependimento de pecados e fé como deveres que Deus impõe a todas as pessoas. Outra coisa é o arrependimento de pecados e fé que Deus concede como dons aos seus eleitos. Mesmo não concedendo arrependimento e fé àqueles a quem Deus não elegeu, Deus continua exigindo deles arrependimento e fé. Deus continua ordenando a eles, em todo lugar, que se arrependam. Não há como acusar Deus de ser injusto. Porque a salvação não é uma questão de justiça. A salvação é uma questão de graça. A salvação não está... Deus, ao salvar alguém, Deus não está sendo justo para com aquela pessoa. Deus está sendo gracioso. Não há como acusar Deus de ser injusto, porque ele é movido pela sua graça ao oferecer a salvação conquistada por Jesus aos seus eleitos. E a graça de Deus, por definição, não é devida a ninguém. Deus não deve a ninguém a sua graça, porque a graça é favor imerecido. A injustiça ocorre somente quando alguém retém de você aquilo que te é devido. Como o teu salário, por exemplo. O teu empregador te deve o teu salário, visto que você o mereceu por meio do trabalho por você realizado, né? Você realizou o trabalho, você fez por merecer o salário, então agora o teu empregador te deve o salário. De modo que se ele se recusar a te pagar o salário, ele estará sendo injusto. Por quê? Porque ele está retendo algo de você que é devido a você. O salário é devido a você e ele está retendo isso de você. Então ele está sendo injusto.
Mas a graça de Deus é, por definição, um favor imerecido. Ninguém a merece. Ninguém pode merecê-la. Ninguém pode dizer, eu trabalhei, e agora Deus me deve a sua graça. Não. Graça é aquilo que ninguém pode merecer, é o favor indevido. Logo, Deus não a deve a ninguém. Logo, Deus não está sendo injusto se Ele não concede algo que Ele não deve à pessoa. Vamos pensar no seguinte: o teu empregador te deve o salário, né? Porque você fez por merecer. Mas se surgir algum milionário, bilionário por aí, e esse bilionário quiser premiar determinadas pessoas com uma quantidade X de dinheiro, ele não tá pagando dívidas que ele tinha. Ele não está dando dinheiro a pessoas que deveriam receber dele esse dinheiro. Não, ele está dando dinheiro para pessoas que nunca tiveram nada a ver com ele, nunca fizeram nenhum favor a ele, nunca prestaram nenhum serviço, logo não tinham direito a nenhuma quantia monetária da parte dele. Mas assim ele resolveu escolher algumas pessoas para dar dinheiro. Mas ele não te escolheu. Ele escolheu outras pessoas, mas ele não te escolheu. Esse homem não está sendo injusto ao não te dar dinheiro. Porque esse dinheiro não era devido a você, né? Esse dinheiro não era devido a nenhuma das pessoas que receberam ele. Esse dinheiro foi dado por graça, né? Esse bilionário, ele deu esse dinheiro porque ele quis dar o dinheiro. Então aquele que não recebeu, ele não pode levantar a mão e dizer, ah não, tu está sendo injusto porque tu deu para todos eles, mas não deu para mim. Não, ele não está sendo injusto porque ele não devia nada a mim. Da mesma forma a graça. A graça não é devida a ninguém. Logo, ninguém pode dizer, o Senhor está sendo injusto porque o Senhor não está me dando graça. Deus vai dizer, pois é, mas eu não devo graça a ninguém. E se eu não devo graça a ninguém, eu não sou injusto a não dar nada àqueles a quem eu não devo nada. A justiça de Deus é devida a todos. A graça de Deus não é devida a ninguém. Mas a justiça de Deus é devida a todos, visto que todos pecaram. Deus, portanto, trata os seus eleitos com graça, concedendo a eles salvação. A salvação que, pela sua escravidão ao pecado, eles não queriam e que, pelos seus pecados, não mereciam. E Deus trata os demais com justiça. A justiça que é devida a todos, segundo o merecimento de seus pecados e obras más. Como alguém poderia acusar Deus de ser injusto quando a condenação que ele impõe a todos, a quem ele não elegeu, é uma condenação justa? Né? O Senhor está sendo injusto. Deus vai dizer por quê? Essa pessoa que eu estou condenando, ela não fez por merecer a minha condenação? Ela não pecou contra mim? Ela não fez o mal contra o seu próximo? Sim, ela fez, então eu estou sendo perfeitamente justo com ela. Mas aquele outro lá, por que o Senhor não condenou? Bom, aquele outro lá eu não condenei, sabe por quê? Porque eu já condenei os pecados dele no meu filho. Aquele outro lá eu não estou tratando com justiça. Aquele outro lá eu estou tratando com graça. Mas por que o Senhor não dá a graça a todos? Eu não dou a graça a todos porque eu não sou obrigado a dar graça a todos. Eu não devo graça a ninguém. Eu não devo graça nem mesmo àqueles a quem eu dei graça.
Você está certamente convencido, então, de que não pode acusar Deus de ser injusto a reter a salvação eterna de alguns, ao mesmo tempo que concede a outros. Mas talvez você ainda não se sente confortável com o Deus que assim age e que, além de tudo, se alegra. Deus se atreve, em primeiro lugar, a reter a salvação de alguns e conceder a outros, e em segundo lugar, ele ainda tem a petulância de se alegrar com isso. Talvez você não se sente confortável com esse Deus que tem a petulância de se alegrar ao reter a salvação de alguns, ao mesmo tempo que a concede a outros. Se este é o teu caso, lembre-se aqui das palavras de Jesus no versículo 25, quando ele denominou o seu Pai como o Senhor da terra, ou melhor, Senhor do céu e da terra. Sendo o Senhor do céu e da terra, Deus pode fazer o que bem lhe aprouver, tanto no céu quanto na terra, e não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer a respeito, a não ser reconhecer o direito que ele tem de fazer isso. Ou o que você poderá fazer contra Deus, se aprouver a ele, o Senhor do céu e da terra, reter a salvação de alguns e concedê-la a outros, alegrando-se por assim fazê-lo? O que você pode fazer contra Deus, se aprouver a ele fazer isso? Porque conforme as palavras de Jesus, o versículo 26, aprove ao Pai, o Senhor da terra, reter a salvação de alguns, concedendo ela a outros. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Essa foi a tua vontade. Aprove ao Deus triuno não apenas reter a salvação de alguns e conceder ela a outros, como também alegrar-se por ter ele retido a salvação de alguns e conceder a outros. E talvez você não tenha percebido, mas nós acabamos de demonstrar a invalidade e ilegitimidade de uma das duas objeções à doutrina bíblica da eleição que nós mencionamos na introdução. Aquela que afirma que a doutrina da eleição transforma Deus num déspota arbitrário que força a salvação àqueles que não a desejam e impede a salvação daqueles que almejam por ela. Em primeiro lugar, a doutrina da eleição não transforma Deus num déspota arbitrário, num ditador. Déspota é ditador, né? A doutrina da eleição não transforma Deus num ditador arbitrário, muito pelo contrário. A doutrina da eleição é mera consequência natural de Deus ser o Senhor do céu e da terra. Se Deus é o Senhor do céu e da terra, segue-se que ele vai eleger alguns para salvação e outros para perdição. É natural que isso seja assim, porque ele é o Senhor do céu e da terra. Em segundo lugar, sendo o Senhor do céu e da terra, Deus não força a salvação àqueles que não a desejam, nem tampouco impede a salvação daqueles que almejam por ela. Deus não impede a salvação daqueles que almejam por ela, porque ninguém almeja por ela. Uma vez que todos, exceto Jesus, nascem neste mundo pecadores e escravizados ao pecado. E essa escravidão ao pecado é tal que nos leva sempre a rejeitar a Jesus e a salvação por ele conquistada. Essa escravidão ao pecado é tal que nós amamos o pecado e odiamos a Jesus. Nós amamos as trevas e odiamos a luz. Esse é o nosso estado natural de escravidão ao pecado. Aqueles que recebem a salvação recebem unicamente porque Deus lhes concedeu a compreensão espiritual de quem Jesus é, do reino de Deus e do juízo inerente a este reino, e por essa compreensão espiritual foram convertidos a Jesus e ao próprio Deus, não por força, não à força, mas pelo poder do Espírito Santo que transformou seus corações e mentes. Então, Deus não está forçando aqueles que não querem a salvação a serem salvos. Não, Deus transforma o coração deles, de modo que, tendo o coração transformado, tendo a mente transformada, renovada, agora sim, eles desejam.
Mas eles só passaram a desejar depois de terem os seus corações transformados. Enquanto os corações não foram transformados, eles não desejavam, eles não almejavam. Então Deus não está forçando goela abaixo a salvação daqueles que não querem, e Ele tampouco está resistindo àqueles que querem. Não, Ele não está resistindo àqueles que querem, porque ninguém quer. E Ele não está forçando goela abaixo, porque Ele transforma o coração e a mente da pessoa de modo a fazer com que ela queira. Que ela queira se converter e, de fato, se converta. É falso, então, que a doutrina da eleição transforma Deus num déspota arbitrário que força a salvação àqueles que não a desejam e impede a salvação daqueles que almejam por ela. Todas essas coisas são assim, precisamente porque aprove a Deus que elas assim fossem. Também aprove a Deus o Pai entregar todas as coisas ao seu Filho Jesus, conforme o próprio Jesus afirma no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A expressão todas as coisas me foram entregues por meu Pai é toda abrangente. Ou seja, não há nada que escape do que está sendo afirmado aqui. Todas as coisas é todas as coisas em absoluto. Por exemplo, a gente pode rapidinho lá para o Evangelho de João. Se eu não me engano é capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Ok. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, ia para Deus. Então aqui de novo a afirmação. Deus o Pai depositou nas mãos de Jesus todas as coisas. A gente pode voltar lá para Mateus 11. Então, todas as coisas é todas as coisas. Não há nada que escape da jurisdição e do domínio de Jesus. A universalidade da jurisdição e domínio de Jesus se estende, inclusive, à prerrogativa que ele tem de revelar o conhecimento que ele próprio tem do Pai, a quem ele bem entender. Né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. No versículo 25, é o Pai que revela essas coisas aos seus eleitos, concedendo-lhes compreensão espiritual acerca da identidade de Jesus, do reino de Deus e do juízo inerente ao reino. Essa compreensão espiritual concedida por Deus o Pai aos seus eleitos cria neles, mediante a ação transformadora e regeneradora do Espírito Santo, uma disposição interior que os leva até Jesus, capacitados para obedecer ao mandamento do Evangelho, que lhes ordena o arrependimento de pecados e a fé nele. Tendo obedecido ao mandamento do Evangelho, os escolhidos de Deus recebem, então, de Jesus, a revelação do conhecimento que ele próprio tem do Pai. Uma vez que, segundo o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, relatada em João 17, a vida eterna é conhecer ao Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo enviado pelo Pai. E Jesus está plenamente capacitado a conceder este conhecimento salvífico de Deus o Pai aos escolhidos de Deus, pois sendo ele o Filho de Deus, ou seja, participando ele da mesma divindade do Pai, ninguém conhece o Filho tão bem quanto o Pai o conhece, e ninguém conhece o Pai tão bem quanto o Filho o conhece, e Jesus revela esse seu conhecimento perfeito que ele tem do Pai a quem ele bem entende. E ele revela esse conhecimento completo do Pai aos que foram eleitos e escolhidos por Deus, visto que, conforme nós já argumentamos, uma vez que tanto o Pai quanto o Filho participam da mesma divindade, eles também participam do mesmo propósito de conceder salvação ao mesmo grupo de pessoas. Observe então como tanto a compreensão espiritual que o Pai concede aos seus escolhidos acerca da identidade de Jesus,
do reino de Deus e do juízo inerente a este reino, como também a revelação que Jesus concede do seu conhecimento perfeito e completo do Pai, essas duas revelações constituem um conhecimento salvífico, um conhecimento que concede salvação. E é este conhecimento salvífico concedido aos escolhidos de Deus que gera neles tanto o arrependimento de pecados quanto a fé em Jesus. Visto que além de deveres que Deus o Pai impõe a todas as pessoas, em todos os lugares, independentemente de terem sido eleitas ou não para a salvação, o arrependimento de pecados e a fé em Jesus também são dons da graça de Deus, concedidos aos seus eleitos. E eu anotei aqui várias passagens, mas em função do tempo, eu vou ler apenas uma com respeito ao arrependimento e apenas uma com respeito à fé. Tá? Deixa eu escolher aqui. Romanos 2,4 vou ler com respeito ao arrependimento. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. E com respeito à fé, aqui eu vou ler Filipenses 1, versículos 27 até o 29. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Agora, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Vocês receberam a graça, vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Jesus, mas de sofrer por ele. Tanto a fé em Jesus como o sofrer por Jesus são privilégios, são graças que Deus concede não a todas as pessoas, mas apenas aos seus eleitos. Além de serem obrigações impostas por Deus a todos, o arrependimento e a fé são também dons graciosos de Deus que ele concede aos seus escolhidos, para que, mediante o arrependimento de pecados e fé em Jesus, os seus escolhidos recebam a salvação conquistada por Jesus. E sendo que, conforme as palavras de Jesus aqui no versículo 27, o Pai entregou tudo a ele, mesmo a prerrogativa de conceder conhecimento salvífico aos que foram eleitos para a salvação, e sendo que é precisamente esse conhecimento salvífico concedido por Jesus que gera nos eleitos de Deus o arrependimento de pecados e a fé em Jesus, segue-se que é apenas aos eleitos que Jesus concede o arrependimento e a fé através do conhecimento salvífico contido no Evangelho. E com essa frase nós resumimos o que observamos em Mateus 11, 25 e 27. Mas como é que o conhecimento salvífico contido no Evangelho concede arrependimento e fé nos escolhidos de Deus? Como é que isso ocorre? Bom, Jesus concede o arrependimento e a fé aos eleitos de Deus mediante a pregação imperativa do Evangelho, a qual ordena a todos tanto o arrependimento quanto a fé. Isso pode ser verificado a partir do versículo 28 até o versículo 30 de Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lidos rápida e superficialmente, esses versículos aqui parecem indicar que o evangelho pregado por Jesus é um mero convite. Um convite
passível de ser recusado, sem penalidade alguma para quem o rejeita. Mas conforme nós já demonstramos em pregação passada, e segundo o contexto maior dessa passagem, nós sabemos que isso não é verdade. Não fosse o evangelho um mandamento a ser obedecido, que acarreta condenação para aqueles que o desobedecem, Jesus não repreenderia cidades que, mesmo tendo presenciado os seus muitos milagres e maravilhas, recusaram-se a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não fosse o evangelho um mandamento a ser obedecido, que acarreta condenação para aqueles que o desobedecem, Jesus não afirmaria que Tiro, Sidom e Sodoma, cidades idólatras, rebeldes e abomináveis a Deus, receberão juízo menos rigoroso do que o juízo com o qual serão condenadas as cidades nas quais ele operou a maior parte dos seus milagres e, mesmo assim, não se arrependeram e não creram. Fica claro, então, que Mateus 11, 28 a 30, não apresenta o evangelho como um mero convite que pode ser rejeitado, mas como um mandamento a ser obedecido. Segue-se, então, que vir a Jesus não é um convite opcional que pode ser rejeitado, mas é um mandamento que, se desobedecido, vai acarretar condenação para aquele que desobedecer. Tomar sobre si o suave jugo de Jesus não é um convite opcional que pode ser rejeitado, mas é um mandamento que, se desobedecido, acarretará condenação para aquele que o desobedecer. Aprender com Jesus ou de Jesus não é um convite opcional que pode ser rejeitado, mas um mandamento que, se desobedecido, acarretará condenação para aquele que desobedecer. Nós sabemos disso porque Jesus repreendeu e amaldiçoou as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e a razão da sua repreensão e maldição é a seguinte: aquelas cidades, elas se recusaram a vir a Jesus. Elas se recusaram a tomar sobre si o suave jugo de Jesus. Elas se negaram a aprender com Jesus. Como resultado, os habitantes daquelas cidades não encontrarão descanso. Eles, em primeiro lugar, não encontraram descanso para as suas almas. Apenas ira e maldição da parte de Deus. Ira e maldição que já se derramaram no ano 67 da nossa era, quando os romanos destruíram as cidades, ira e maldição que ainda se derramarão sobre eles, sem limitação alguma, no dia do juízo, quando Jesus os condenar ao inferno. A quem Jesus se dirige? A quem Jesus se dirige ao ordenar que os seus ouvintes venham a ele, tomem sobre si o seu jugo suave e aprendam com ele? A quem Jesus está se dirigindo? A quem Jesus está falando? Jesus está falando aos que estão cansados e oprimidos, ou ainda aos que estão cansados e sobrecarregados. E é por isso que ele oferece alívio e descanso àqueles que obedecem ao mandamento triplo de vir a ele, tomar o seu jugo suave e aprender com ele. E certamente é o pecado e a culpa causada pelo pecado que está deixando os ouvintes de Jesus cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas como é possível? Como é possível que o pecado e a culpa causada pelo pecado deixe cansados, oprimidos e sobrecarregados aqueles que amam o pecado ao qual estão escravizados? Como é possível, vou repetir aqui. Como é possível que o pecado e a culpa do pecado deixe cansados, oprimidos e sobrecarregados aqueles que amam o pecado ao qual estão escravizados? Porque essa é a condição espiritual de todas as pessoas, né? Todos que nascem neste mundo, com exceção de Jesus, nascem neste mundo pecadores e, portanto, escravizados ao pecado, e a escravidão é tal que as pessoas escravizadas ao pecado amam o pecado ao qual estão escravizadas.
Como é possível amar o pecado ao qual se está escravizado e ao mesmo tempo se sentir cansado, oprimido e sobrecarregado por esse pecado e pela culpa do pecado? As duas coisas elas não são possíveis ao mesmo tempo, né? Sim, 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 nós vamos chegar lá, né? Eu quero que vocês primeiro, para que eu possa apresentar a solução, sim, sim, sim. Para que eu possa apresentar a solução, é necessário que eu primeiro apresente o problema, né? O problema é esse. Como é possível que o pecado e a culpa causada pelo pecado deixe cansados, oprimidos e sobrecarregados aqueles que amam o pecado ao qual estão escravizados? Isso só é possível a partir da pregação imperativa que é inerente ao Evangelho. E eu vou explicar já o que eu quero dizer com isso, tá? Isso só é possível que alguém que ama ao pecado ao qual está escravizado se sinta cansado, oprimido e sobrecarregado por esse pecado e pela culpa do pecado. Isso só é possível a partir da pregação inerente, da pregação imperativa que é inerente ao Evangelho. Por pregação imperativa, eu quero dizer a pregação do Evangelho como um imperativo. O que é um imperativo? Aqueles que se lembram da aula de português vão se lembrar que um dos modos verbais é um imperativo. O imperativo é aquele modo verbal pelo qual se dá ordens, né? Faça aquilo. Não faça aquele outro, né? O imperativo é o modo pelo qual se dá, é o modo verbal pelo qual se dá ordens. Então, a pregação imperativa do evangelho é a pregação do evangelho como um imperativo, como um mandamento a ser obedecido. Essa pregação imperativa que apresenta o evangelho como mandamento a ser obedecido é inerente ao evangelho, ou seja, ela é própria do evangelho, uma vez que é impossível pregar o evangelho sem ordenar que as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Ninguém pode dizer que pregou o evangelho, ninguém pode dizer que evangelizou alguém, se não chegou ao ponto de ordenar que aquela pessoa se arrependa dos pecados e creia em Jesus. Né? A pessoa pode ter dito, olha, Deus te ama muito e tem um plano maravilhoso para a tua vida e Jesus veio e morreu para te salvar. Enquanto não ordenar que a pessoa se arrependa dos pecados e creia em Jesus, não houve pregação no evangelho. Simplesmente falar que Deus tem um plano maravilhoso para a vida da pessoa e que Deus ama aquela pessoa muito e por isso mesmo enviou Jesus para morrer no lugar dela. Parando nesse ponto, não se pregou o evangelho ainda. É necessário avançar, é necessário ordenar que a pessoa se arrependa dos pecados e creia em Jesus. Então, essa pregação imperativa que apresenta o evangelho como mandamento a ser obedecido, ela é uma pregação inerente ao evangelho. Ela é própria do evangelho, porque é impossível pregar o evangelho sem ordenar que a pessoa se arrependa dos pecados e creia em Jesus. Aqueles que Deus elegeu para a salvação dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, cujo estado espiritual é tão deplorável a ponto de amarem o pecado que os escraviza, esses somente se sentirão cansados, oprimidos e sobrecarregados pelos seus pecados e pela culpa causada pelos seus pecados, quando você fizer pesar sobre eles a obrigação que Deus lhes impôs: o arrependimento de pecados e fé em Jesus. Você tem que fazer com que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se sintam cansados, oprimidos, sobrecarregados pelos seus pecados e pela culpa dos seus pecados. Enquanto você não fizer eles se sentirem cansados, oprimidos, sobrecarregados, eles não vão se voltar para Jesus.
Porque Jesus vai estar dizendo, olha, eu ofereço para vocês descanso. E eles vão dizer, mas Jesus, eu não preciso de descanso. Eu estou tranquilo aqui, Jesus, cometendo os meus pecados. Eu não estou cansado. Os meus pecados não estão me cansando, Jesus. Eu não estou sobrecarregado com a culpa dos meus pecados, não. Eu estou tranquilo, Jesus. Jesus oferece, é mais ou menos como o Lula, né? O Lula disse que não quer ir para o céu, que vai deixar o outro ir para o céu, né? É isso que o teu familiar, teu amigo, teu vizinho conhecido vai dizer. Não, não, Jesus, oferece o teu descanso para outro, Jesus. Oferece o teu descanso para alguém que precisa. Eu não preciso. Eu não estou cansado, eu não estou sobrecarregado, eu não estou oprimido com o pecado nem com a culpa do pecado. Obrigado, Jesus, mas não estou precisando disso, não. Aqueles a quem Deus elegeu para a salvação entre os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, eles somente se sentirão cansados, oprimidos e sobrecarregados pelos seus pecados e pela culpa causada pelos seus pecados, quando você fizer pesar sobre eles a obrigação que Deus lhes impôs, o arrependimento de pecados e a fé em Jesus. Somente quando você pregar o evangelho como um imperativo. Somente quando você pregar o evangelho como um mandamento que deve ser obedecido. Somente quando você afirmar para eles que é obrigação deles se arrependerem dos pecados e crerem em Jesus. E insistir nisso. E insistir nisso até que eles se arrependam dos pecados e creiam em Jesus, ou até que eles digam, olha, eu não quero mais que tu venha na minha casa, porque eu estou cansado de tu vir na minha casa aqui e ficar pregando Jesus para mim. Das duas, uma. Ou até eles, de fato, se arrependerem e crerem em Jesus, ou até eles declararem que você é persona não grata na sua casa. É necessário que você faça pesar sobre eles a obrigação que Deus lhes impôs, o arrependimento de pecados e fé em Jesus. Com esta obrigação pesando sobre eles, eles serão confrontados com a sua incapacidade de obedecer ao mandamento do Evangelho. É necessário que eles percebam a incapacidade deles de obedecer o mandamento do Evangelho. É necessário que eles percebam que eles são incapazes de se arrepender dos seus pecados. É necessário que eles lutem, é necessário que eles fiquem. Eu quero me arrepender, mas eu não consigo me arrepender. Eu quero, mas eu não consigo. Mais ou menos como Paulo em Romanos 7, né? Vamos abrir em Romanos 7. Vamos ler todo o capítulo aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Não, desculpe. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri.
E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável, é necessário que os teus familiares cheguem a afirmar isso que está no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso aqui é a exclamação de alguém que está cansado, de alguém que está sobrecarregado, de alguém que está oprimido pelo seu pecado e pela culpa do pecado. A gente pode voltar para Mateus 11. É necessário que você faça pesar sobre eles a obrigação que Deus lhes impôs, o arrependimento de pecados e fé em Jesus, para que com essa obrigação pesando sobre eles, eles sejam confrontados com a sua incapacidade de obedecer ao Evangelho, com a sua incapacidade de se arrepender dos pecados e crer em Jesus, visto que eles finalmente compreenderão que o amor que eles sentem pelo pecado, que os escraviza, os impede, em primeiro lugar, de desejar o arrependimento de pecados e fé em Jesus, e em segundo lugar, de fato, de se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. Será a partir dessa compreensão da sua incapacidade de obedecer ao mandamento do Evangelho que levará os eleitos de Deus entre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a buscar de Jesus o alívio, a buscar de Jesus o descanso, que apenas Ele concede, vindo a Ele, tomando o seu jugo suave e aprendendo com Ele. Em Mateus 11, dos versículos 25 até o 27, nós observamos que é apenas aos eleitos que Jesus concede o arrependimento e a fé através do conhecimento salvífico contido no Evangelho. Já em Mateus 11, versículos 28 a 30, nós concluímos que é a todos que Jesus ordena o arrependimento e a fé através da pregação imperativa inerente ao Evangelho. Como é então que Jesus concede aos eleitos o conhecimento salvífico para conduzi-los ao arrependimento de pecados e fé nele? É precisamente através da pregação imperativa inerente ao Evangelho. É através daquela pregação que apresenta o Evangelho como um mandamento a ser obedecido. É através dessa pregação que Jesus concede conhecimento salvífico aos eleitos de Deus para a salvação. Porque é essa pregação imperativa que levará os eleitos de Deus a buscarem de Jesus alívio e descanso, vindo a Ele, tomando sobre si o seu jugo e aprendendo dele. É por essa razão que você deve pregar o Evangelho como um mandamento a ser obedecido, e não como um mero convite passível de rejeição. É por isso que você deve ordenar que os impenitentes incrédulos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Porque será através dessa pregação imperativa inerente ao Evangelho que Jesus concederá conhecimento salvífico aos que Deus elegeu para a salvação dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E como você não sabe quem são os eleitos,
dentre os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, você deve pregar isso a todos eles. E talvez você não tenha percebido, mas nós acabamos de demonstrar a ilegitimidade e invalidade daquela outra objeção que nós mencionamos na introdução dessa mensagem. Aquela que afirma que, sendo verdade que Deus elegeu aqueles que serão salvos, o mandamento que ordena a pregação do evangelho é tornado inútil e inválido. Nós acabamos de demonstrar que é falso isso. É falso que, sendo verdade que Deus elegeu, que se é verdade que Deus elegeu aqueles que serão salvos, o mandamento que ordena a pregação do evangelho é tornado inútil e inválido. É falso isso, precisamente porque é através da pregação do evangelho que Deus salva aqueles a quem ele elegeu. Essa objeção é ilegítima, ela é inválida, pois ela ignora que o decreto de Deus, pelo qual ele determinou a salvação de cada um dos seus eleitos, é um decreto todo abrangente. Ele inclui, além do resultado final, que é a salvação, ele inclui também o meio pelo qual cada um dos eleitos de Deus será salvo e as circunstâncias em que essa salvação ocorrerá. É falso que a doutrina da eleição torna desnecessária a pregação do evangelho, pois conforme o decreto eterno de Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aqui nessa passagem, 1 Coríntios 1, versículos 18 ao 29, nós encontramos tanto a doutrina da eleição quanto o método pelo qual Deus determinou salvar os seus eleitos. Nós encontramos a doutrina da eleição quando Paulo afirma que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos e assim por diante. Né? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Aqui está a doutrina da eleição. E nós encontramos também um método pelo qual Deus salva os seus escolhidos. E o método é a pregação do Cristo crucificado, a pregação do Evangelho, que é considerado... Essa pregação é considerada pela sabedoria humana, pela sabedoria mundana, como loucura, como motivo de escândalo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós não podemos saber quais as circunstâncias que Deus determinou usar para salvar cada um dos seus eleitos. Por exemplo, uns são salvos quando estão enfrentando algum tipo de crise. Né? De repente, alguma crise no casamento. A pessoa está enfrentando alguma crise no casamento e Deus usa essa crise, essa circunstância, para trazer salvação aos seus eleitos. Outros, de repente, algum problema de saúde. Deus vai usar a circunstância dessa doença para trazer salvação aos seus eleitos. Então, nós não sabemos não temos como saber quais as circunstâncias Deus determinou para salvar cada um dos seus eleitos, visto que esse conhecimento pertence apenas a Deus. Mas nós sabemos o seguinte: quaisquer que sejam essas circunstâncias, certamente nelas está contida a pregação imperativa inerente ao Evangelho. Né?
Quer a pessoa tenha sido salva porque ela estava enfrentando uma circunstância adversa no casamento, ou porque ela estava enfrentando uma circunstância de doença, ou de dificuldade financeira, ela perdeu o emprego. Qualquer que seja a circunstância que Deus usou para salvar a pessoa, o seu eleito, nós sabemos de uma coisa. Nessa circunstância estava contida a pregação imperativa inerente ao Evangelho. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Se existe salvação, se ocorreu salvação, a salvação ocorreu porque houve pregação. Logo após defender a doutrina da eleição, contra as mais comuns objeções levantadas contra ele, contra essa doutrina, em Romanos 9, Paulo assevera em Romanos 10 que o meio pelo qual Deus concretiza o seu decreto de salvar todos os seus eleitos é a pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho, conforme nós temos argumentado, deve ser uma pregação imperativa, uma pregação que apresenta o Evangelho como um mandamento a ser obedecido, visto que é impossível pregar o Evangelho sem ordenar que os impenitentes, que também são incrédulos, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Então, a objeção que argumenta que a doutrina da eleição torna desnecessária a pregação do Evangelho é demonstrada inválida e ilegítima. É necessário que você sempre tenha em mente que o universo criado por Deus e no qual nós vivemos é diferente do universo fictício da franquia de filmes Premonição. Nós não vivemos no Evangelho, desculpe, nós não vivemos no universo de Premonição, dessa franquia de filmes. Porque enquanto no universo fantasioso de Premonição apenas o fim está pré-determinado, mas não os meios nem as circunstâncias que conduzem a esse fim, no universo criado por Deus e no qual nós vivemos, Deus pré-determinou tanto o fim quanto os meios e circunstâncias que conduzem a esse fim. Dizendo de uma outra forma, o decreto de Deus pelo qual ele determinou a salvação de cada um dos seus eleitos é um decreto todo abrangente. Ele abrange tudo. Ele não apenas abrange o final, que é a salvação. Não, ele abrange tudo. Ele abrange todas as circunstâncias que conduzem à salvação final. E ele abrange, inclusive, o método que Deus usa para trazer salvação. Ele abrange o meio que Deus usa para trazer salvação. E o meio que Deus usa é a pregação. Enquanto na mensagem passada nós abordamos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus como deveres que Deus impõe a todos, independentemente de terem sido eleitos ou não para a salvação, sendo teu dever então ordenar que todos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, porque Jesus os julgará, quer sejam vivos ou mortos. Quer sejam vivos, quer sejam mortos. Nessa mensagem nós apresentamos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus como dons que ele concede aos que foram eleitos. E é precisamente através da pregação imperativa inerente ao Evangelho que Jesus concede aos eleitos tanto o arrependimento de pecados quanto a fé nele. E é por essa razão que você deve pregar o Evangelho como um mandamento a ser obedecido. Porque enquanto você não fizer pesar sobre a pessoa essa responsabilidade, essa obrigação, ela não vai se sentir cansada. Ela não vai se sentir oprimida. Ela não vai se sentir sobrecarregada pelo seu pecado e pela culpa do pecado. E daí de nada adianta oferecer descanso a quem não se sente cansado, né? Ô fulano, você senta aqui. Tu está cansado, você senta aqui para descansar um pouquinho. A pessoa vai dizer, tu está enganado, eu não estou cansado.
Você deve pregar o evangelho como mandamento para fazer pesar sobre as pessoas a responsabilidade que elas têm de se arrependerem e crerem em Jesus. Para que quando elas forem confrontadas com a incapacidade que elas têm de se arrepender e crer em Jesus, elas se sintam cansadas, oprimidas, sobrecarregadas e estejam prontas a vir a Jesus, estejam prontas a tomar o jugo de Jesus e a aprender com Jesus, de modo a receberem dele descanso e alívio. Então, pregue o evangelho como mandamento a ser obedecido e não como convite passível de rejeição. Ordene que os impenitentes, lembrando que impenitente é a pessoa que se recusa a se arrepender, né? Ordene que os impenitentes, que são também incrédulos, se arrependam dos seus pecados e creem em Jesus, porque será através dessa pregação imperativa inerente ao evangelho que Jesus concederá conhecimento salvífico aos que Deus elegeu para a salvação dentre os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Amém.